Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Você, encontrando, coloque-se em pé em reverência à leitura da palavra de Deus, eu lhe peço. Depois, ainda em pé, nós vamos orar. Lucas, capítulo 11, eu vou reler apenas o verso 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nosso Deus, nós carecemos que do Espírito Santo nos ajude, iluminando o nosso entendimento enquanto meditamos nessas palavras do Senhor Jesus. Porventura, houver entre nós alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, que não conhece como seu único e suficiente Salvador, que pelo ministério do Teu Espírito Santo, usando da Tua palavra, possa fazê-lo nesta noite. É o que nós rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos, apenas amigos de Jesus. Há muitas pessoas que andaram próximas de Jesus durante seu ministério. Pessoas que provaram dos seus milagres, pessoas que provaram do seu poder, pessoas que comprovaram o fato dele ser o Filho de Deus, pessoas que ouviram as suas mensagens, cidades inteiras que ouviram a mensagem que ele era o Messias e a salvação que ele veio nos trazer. Tantas dessas pessoas estiveram com Cristo durante o tempo, vamos dizer assim, que ele era benquisto pela população. Quando a mensagem do Senhor Jesus começou a tocar profundamente nos seus pecados, elas foram paulatinamente abandonando o Senhor Jesus e deixando de segui-lo. Muitas dessas pessoas que comeram os pães e os peixes multiplicados, talvez até entre aquelas pessoas que foram curadas por ele e que gritavam naquele domingo quando ele entrou em Jerusalém, Hosana o que vem em nome do Senhor, dali a poucos dias repetiam, crucifica-o, crucifica-o. Parece contraditório, não é? Mas o ser humano é contraditório. E esse é um dos grandes perigos que corremos. Aquelas pessoas jamais foram discípulos de Cristo. Foram apenas amigos. Pessoas que estavam próximas, mas que realmente nunca pertenceram a Cristo. Quando o Senhor aqui diz que quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, ele está nos dizendo que não existe espaço para a neutralidade. Não tem como você ser neutro. Eu tenho ouvido nas visitas e no tempo que eu tenho para evangelizar as pessoas, diversas pessoas me respondendo, pastor, quando eu digo a elas, olha, você é um salvo, você tem certeza da sua salvação, e grande parte das pessoas está me respondendo, pastor, eu estou buscando. Sim, elas estão buscando a salvação, e eu respondo sempre a elas, se você está buscando, é porque você ainda não a encontrou, e se você ainda não a encontrou, você é um perdido. Não há meio termo. Ou já encontramos Cristo e a sua bendita salvação, ou continuamos perdidos. Mas a Bíblia não se refere a ninguém como aqueles que estão buscando. Se estão buscando, é porque ainda estão perdidos. Quem comigo não ajunta espalha, quer dizer que não há neutralidade, não há como ficar em cima do muro. Ou você é um discípulo de Cristo, ou jamais foi. Sabe qual é um dos grandes perigos disso? É o fato de nós nos acostumarmos com a Bíblia, nos acostumarmos com a igreja, nos acostumarmos com a pregação, nos acostumarmos com os hinos, nos acostumarmos com o ensino da palavra de Deus, de tal forma que isso não faça mais diferença. Nós continuamos amigos de Jesus, mas a nossa consciência já está de tal forma cauterizada, irmãos, que nós não nos preocupamos com isso. Um dos grandes males do nosso século, da nossa geração, é que nós temos igrejas repletas de pessoas que não conhecem Cristo. São incrédulos.
São bodes em meio às ovelhas, joio em meio ao trigo, condenados em meio aos salvos, mas não sentem pesar por isso, não estão preocupados com isso. Claramente o que Jesus está dizendo é: se você não está comigo, você é contra mim. Não há meio termo, não há como ficar em cima do muro, não há como ser apenas amigo de Jesus. Jesus não tem amigos. Nesse sentido, Jesus tem discípulos, pessoas que estão crendo e andando após Ele. Eu vou lhes dizer algumas questões a respeito disso, que eu julgo importantes pela palavra de Deus. E a primeira delas é falar sobre a nossa tendência em contentar-se com pequenas transformações e ficar aquém da verdadeira salvação. Aquilo que vem após esse texto, de certa forma, é uma explicação disso. É uma maneira de demonstrar essa verdade de pessoas que estão buscando a neutralidade. Por exemplo, os versos 24 e 25. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Jesus aqui usa um exemplo. Ele não está dizendo que todas as pessoas são habitadas por espíritos imundos, mas está usando nesse sentido de pecado e do controle do pecado sobre a vida das pessoas. E ele usa aqui o exemplo de uma casa, e uma casa habitada por esses espíritos imundos. E ele nos ensina algumas coisas sobre aquilo que pode ser a vida de uma pessoa nesse sentido. Uma pessoa que se acostuma com a igreja, uma pessoa que se acostuma com a mensagem do Evangelho, sem nunca ter tomado verdadeiramente uma decisão ao lado de Cristo. Sabe, a religião, ela tem o poder de varrer e adornar uma vida, mas não tem o poder de salvar. As pessoas podem praticar religião e ter uma vida varrida e adornada, mas não uma vida salva. Então observemos isso. Em primeiro lugar, a casa varrida, esse é o exemplo que o Senhor mostra. A casa varrida demonstra o efeito de uma aparente limpeza produzida pela religião. A religião faz isso, irmãos. Ela aparentemente limpa a nossa vida. A religião aparentemente traz um ar de limpeza, um ar de purificação, um ar de pureza sobre a nossa vida. Quando ele fala de uma casa varrida, ele fala dos efeitos disso. A religião pode trazer para a nossa vida o aspecto que ela está limpa, que ela foi varrida, que ela não tem nada de imundo, que ela não tem nada de sujo, que ela não tem nada de reprovável. Mas quando Jesus fala aos fariseus e contra a sua religião, Jesus fala assim em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus está usando um exemplo aqui. O que se parece por fora e o que realmente tem dentro. Sabe o que acontece nesse exemplo que Jesus está usando? 40 dias antes da Páscoa, os judeus costumavam pintar os sepulcros com cal branco. E eles faziam isso para que nenhum deles, pisando sobre o sepulcro, ficasse impuro para a celebração da Páscoa. Então você pode imaginar o que eles faziam. Eles pintavam todos os sepulcros de branco. Normalmente esses sepulcros estavam em lugares gramados, junto a belas paisagens. Há um sepulcro fora dos muros de Jerusalém atual, perto do Portão das Ovelhas, que muitos pôsteres e fotos são tiradas ali. Há sepulcros brancos, aquele gramado verde e o muro antigo de Jerusalém ao fundo. É bonito de se ver. Você olha, é uma imagem bonita, uma imagem de tranquilidade, uma imagem que você consegue tirar muitas lições dela. Isso é o que parece por fora. Jesus está olhando para isso e está dizendo: é assim que vocês fazem. Vocês pintam os sepulcros e tudo por fora parece bonito, mas não se esqueçam do que tem dentro. Sabe o que Jesus está ensinando a eles? Sabe o que Jesus está aplicando à vida deles? Quando ele falou da casa varrida, ele aplica a mesma questão.
Uma casa pode estar varrida e adornada, mas faça uma coisa: olhe dentro dos armários, procure nos cantos, olhe debaixo do tapete. Toda casa tem um quarto da bagunça, um quarto de colocar tranqueira. Olha lá, e você vai encontrar imundícia. Está tudo varrido, mas preste bem atenção. Olhe nos cantos. Olhe onde os seus olhos inicialmente não viram. E você vai ver tudo aquilo que é feio e desagradável. A religião, ela apenas encobre o que nos condena. Encobre aquilo que é reprovável. Nos torna por fora uns e por dentro completamente imundos. É uma casa apenas varrida, nada mais do que isso. Jesus ainda disse que essa casa foi adornada. E quando ele diz de uma casa adornada, ele mostra o efeito moral da religião. A casa foi adornada, foram colocados diversos enfeites nela, foram colocadas diversas coisas que aparentemente são belas. Alguns dias atrás, alguns domingos atrás, eu falei para vocês sobre o jovem de Marcos capítulo 10. O jovem que chega a Jesus dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele se chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ele se mostra educado, ele se mostra piedoso, ele é extremamente religioso, porque Jesus diz a ele: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E a resposta daquele homem é: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. É isso que a religião faz. Ela adorna. Ela traz coisinhas bonitas para a sua vida. Ela traz coisinhas que as pessoas vão olhar e vão considerar belas. Ela traz adorno, ela torna aparentemente a sua vida como algo que deve ser desejado ou imitado pelas outras pessoas. Mas Jesus olhou para aquele jovem e disse: apesar de todos esses adornos, te falta uma coisa. Você sabe o que ele esperava? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele diz: olha, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, E ele diz: mestre, eu faço isso desde a minha mocidade. Sabe qual é a resposta que ele esperava? Não te falta nada. É isso que ele esperava ouvir. Não falta nada para a sua vida. Está tudo perfeito, está tudo certo. Você tem feito tudo realmente que é necessário ser feito. Uma casa adornada é assim. Normalmente a religião produz o efeito de nós pensarmos que não há nada errado conosco e que a única coisa que precisamos é de um selo que confirme que nós realmente somos bons. Eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu até mesmo falo bem da igreja, falo bem do pastor, falo bem da palavra de Deus, digo como a palavra me tem abençoado, digo como os irmãos me têm abençoado, mas notem, isso pode ser apenas adorno e não ter vida nenhuma aí. Cuidado. Completando essa lição do Senhor Jesus, nós podemos dizer que após a casa ser varrida e adornada, até parecia que tinha alguém em casa. Esse é o efeito da religião. É um efeito que aparentemente denota a presença de Deus na vida. A religião faz isso. A religiosidade faz isso. Aparentemente, Deus está presente ali. Aparentemente, Deus está agindo ali. Aparentemente, tudo está bem. Aparentemente, tudo está certo. A casa está varrida, a casa está adornada. E aparentemente não há nenhum problema com ela. Mas sabe, existe algo muito mais grave do que isso. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus usa um exemplo. Haviam pessoas que diziam, ou ele estava dizendo dessas pessoas: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus.
Haviam pessoas que reconheciam Jesus como Salvador, haviam pessoas que reconheciam quem Ele era e até realizavam coisas em nome de Jesus. Ele diz no verso 22, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aparentemente, ao ouvir tudo isso, você dirá, olha, Deus está presente aqui, Deus está presente agindo nessa vida. Mas olha o que Jesus lhe responde: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma pessoa pode realizar coisas incríveis em nome de Deus, até mesmo aparentemente demonstrar que Deus está presente na sua vida, mas ouça isso: onde está presente a iniquidade, Deus está fora. Aonde está presente o pecado, Deus está fora. Aonde está presente tudo que é podre, Deus está fora. Deus não está presente nessas coisas. Nós podemos concluir: não se contente com as pequenas transformações da religião. Essas coisas podem significar absolutamente nada. Uma casa varrida e adornada, até parece que tem gente morando nela, mas não tem ninguém. Em segundo lugar, a tragédia de se contentar com uma transformação meramente exterior. O verso 26 de Lucas 11 nos diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Sabe o que Jesus está nos ensinando através disso, ao dizer que o último estado desse homem é pior do que o primeiro? De nada adiantou ele varrer e adornar a casa. De nada adiantou tudo aquilo que a religião foi capaz de fazer por ele, se Deus não estava presente. Uma casa varrida e adornada, mas desocupada. Notem como Mateus vai narrar essa questão. Ele dirá assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. A casa continua varrida, a casa continua adornada, mas ela não tem ocupante. Ela está vazia. Isso é uma consequência terrível da religião. Ela faz você parecer um salvo, sem que jamais tenha alcançado nada. Há um exemplo que eu posso dizer é terrível dessa questão. Em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, a palavra de Deus traz um exemplo de hebreus que ouviram o Evangelho. Homens que seguiam a lei de Moisés, que tinham a sua religião e que ouviram o Evangelho. E diz deles: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando você lê a primeira vez esse texto, você considera que se trata de crentes. Você considera que se trata de pessoas salvas. Numa primeira leitura, ao falar que foram iluminados, que há um dom celestial, que são participantes do Espírito, que provaram a palavra de Deus, que provaram as virtudes do século futuro, numa primeira e rápida leitura, você considera que se trata de pessoas que realmente conhecem o Senhor Jesus. Mas falta uma parte nesse versículo. Tem algo que esse texto não está dizendo. Aqueles homens realmente foram iluminados quanto à verdade, provaram realmente que Jesus é verdadeiro, o Espírito Santo estava agindo neles, eles provaram que a palavra de Deus é boa, provaram que ela traz esperança, mas falta algo ali. Não diz que eles creram. Não. Sabem quem são esses homens? Homens que haviam saído do judaísmo, da sua religião, que provaram de tudo isso e escolheram voltar para a sua religião. É impossível renová-los para arrependimento. Lá onde eles estão, na sua religião, eles não serão salvos. Fazendo as mesmas coisas, eles não serão salvos. Então nós podemos dizer que é impossível
serem salvos, enquanto estão tentando conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. Ouça com atenção isso. O grande problema da religião e o grande problema de pessoas que se acostumam com a igreja é que elas estão tentando conquistar a salvação através das suas obras. Elas estão vindo à igreja, elas estão se esforçando para isso, elas estão se esforçando até mesmo para ler a Bíblia, elas estão se esforçando para fazer algo por Deus, mas com tudo isso, elas estão sempre tentando ganhar a salvação. Aonde elas estão, é impossível que venham a conhecer Cristo. Há um exemplo terrível disso. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus falando à igreja em Laodiceia diz: eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta batendo, de que lado ele está, irmãos? Do lado de fora. Aparentemente aquela igreja demonstrava ser uma igreja verdadeira. Aparentemente aquela igreja demonstrava ser uma igreja muito boa. Aparentemente aquela igreja demonstrava ser uma igreja fiel e de pessoas que estavam andando para o céu. Mas como pode uma igreja andar para o céu se o Senhor Jesus está do lado de fora? Eis que estou à porta e bato, alguém abrirá a porta para que eu entre? Eis que eu estou à porta e bato, alguém ouvirá o meu chamado? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mesmo com toda a teimosia e o convencimento e orgulho daqueles homens, Jesus está dizendo: eu continuo batendo a porta, e o dia que eles ouvirem e abrirem a porta para mim, eu entrarei e trarei salvação. Mas eles não querem. É isso que a religião faz. Pessoas que estão religiosas e sem Cristo. A consequência disso é uma casa varrida e adornada, porém desprotegida. Diz que o Espírito Mundo fala: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O problema da religião é esse. Só o exterior. Limpa só o exterior, mas dentro não tem ninguém. Eu sempre bati numa tecla com os crentes. Nós temos que ter cultos em torno da palavra de Deus, sempre. Por quê? Porque nós podemos ter cultos onde simplesmente nós nos emocionamos, nós vamos aos êxtases da emoção, de tudo aquilo que é emocional, sentimental, e o grande problema disso é que nós podemos sair da igreja dizendo: olha, realmente eu provei, eu senti a presença de Deus nessa noite na igreja. Mas quando chegamos em casa, todos os nossos problemas estão lá, e você não tem nada para resolvê-los. Esse é o problema. Você volta para casa, você vai trabalhar segunda, e todos os seus problemas continuam lá, não adiantou nada. Nós temos que ter cultos em volta da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode nos ajudar. O problema da religião é que ele deixa a casa desprotegida, não há ninguém morando nela, ela está simplesmente varrida e adornada, mas não tem proteção nenhuma. E a razão é que nunca houve realmente alguém morando nela, a ponto de causar uma transformação na natureza interior. Jesus diz assim, que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu conheço pessoas que vieram para a igreja, que até se pareciam com crentes, que até falavam como crentes, que até se vestiam como crentes, que até mesmo andavam com a Bíblia debaixo do braço, que passaram durante algum tempo na igreja, que por algum tempo limparam as suas vidas, tomaram um banho, aparentemente tinham sido transformadas, aparentemente algo bom tinha acontecido, mas olhe, preste atenção nisso, nós podemos simplesmente ser influenciados pela atmosfera da igreja, e começamos a falar como as pessoas da igreja, começamos a nos vestir como as pessoas da igreja, começamos a ter a atitude das pessoas da igreja, mas nós não somos da igreja. Eu já conheci tantas e tantas pessoas que durante um tempo viveram na igreja e depois saíram da igreja para viverem vidas muito piores do que tinham antes.
saíram da igreja para ter um tipo de vida muito mais imunda e podre do que tinham antes de vir para a igreja. Qual a razão disso? Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, Pedro nos dá um exemplo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, depois de terem escapado das corrupções do mundo, a corrupção aqui é aquilo que nos suja, é a contaminação, aquilo que contamina a nossa vida e que deixa a nossa vida com um aspecto muito sujo. Então essas pessoas vieram para a igreja e foram lavadas das suas contaminações. Elas cometiam todo tipo de pecado, elas cometiam todo tipo de imundícia, e por virem à igreja, por um determinado momento elas abandonaram isso, mas notem o que aconteceu. Foram outra vez envolvidas nelas e vencidos. Elas voltaram para tudo aquilo que abandonaram. Então também Pedro responde: tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E no verso 22, Pedro vai responder: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por que o cão come o seu próprio vômito? Porque é o único remédio que ele conhece. Porque a porca lavada, toda adornada e varrida, volta para a lama, porque é a sua natureza. Porque o pecador, depois de estar na igreja e de ter a sua vida aparentemente limpa, volta para o pecado, porque ele nunca foi transformado, ele sempre foi o mesmo perdido. Nunca houve salvação. A sua natureza nunca foi transformada. Ele continua amando o pecado como sempre amou. Está na igreja, mas morre de amores pelo pecado. Está na igreja, mas morre de saudade do pecado. Está na igreja, mas não pensa em outra coisa a não ser pecado. Aparentemente por fora está tudo bem, mas por dentro a natureza chama. A porca voltará ao lamaçal. A natureza dela é essa. Pode ficar na igreja o tempo que quiser, mas vai voltar a um lamaçal. Vai voltar à podridão. Vai voltar àquilo que é sujo. Nunca foi transformado. É apenas religião, nada mais do que isso. É apenas a tentativa de ganhar a salvação, nada mais do que isso. E para completarmos, a tragédia de se perder estando tão perto da salvação. Agripa disse a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Ele está dizendo: faltou muito pouco, Paulo. Você quase conseguiu. Você quase conseguiu me fazer um cristão. Faltou pouco, e ele ouvia constantemente Paulo pregar, e ele chamava Paulo para falar sobre o Evangelho. Faltou pouco, mas por pouco ou por muito, ele não chegou. Isso é uma tragédia. Imagina alguém ouvindo o Evangelho do próprio apóstolo Paulo, dizendo, e a Bíblia registrando isso. Nós vamos conhecer esse homem como aquele que esteve tão perto da salvação e ao mesmo tempo não foi salvo. Isso realmente é uma tragédia. As pessoas estarem na igreja, as pessoas estarem ouvindo de Cristo e não serem salvas. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27, vai nos mostrar algo incrível. Por quê? Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você entende o que ele está dizendo? Se depois de receber o conhecimento da verdade que Jesus é o Salvador, e você continua vivendo em pecado, não há o que fazer por você. O que podíamos ter feito, já fizemos. Só tem uma mensagem para pregar para você: que Jesus Cristo morreu no seu lugar, e que se você crer nele, você será salvo. Mas se você rejeita isso, se depois de receber o conhecimento da verdade, você rejeita a verdade, já não resta o que fazer. Em Atos capítulo 4, verso 12, Lucas registrou que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós não temos outra mensagem para pregar para você.
Você virá a essa igreja durante anos, anos e anos, e você ouvirá sempre a mesma coisa: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você virá a essa igreja durante cultos e cultos, e você ouvirá sempre o mesmo apelo: abandone os seus pecados, arrependa-se dele e se refugie em Cristo. Não há como mudar a mensagem. Você não fica esperando que algum dia a igreja vai mudar a mensagem, porque essa mensagem vem da Bíblia, e a Bíblia tem uma mensagem só. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo, não há solução para a sua vida. Mas há apenas uma certeza. Hebreus 10, 29 diz: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Não há salvação, há castigo quando você rejeita Cristo. Então, no capítulo 2, o autor aos Hebreus nos lembra: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A resposta é: não há como escapar. Não há para você escapar para qualquer lado quando você não está dando atenção a uma mensagem de tão grande salvação para a sua vida. Simplesmente não há o que fazer. Esta igreja lhe ama, ora por você, mas se você rejeita Cristo, simplesmente não há o que fazermos por você. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele é o único ministério que ele tem para você. A única mensagem desta igreja para você é: arrependa-se e creia no Senhor Jesus. E até que esta igreja exista, até que o Senhor Jesus venha buscá-la, será a única mensagem que você ouvirá. Então, se você a tem negligenciado, como você poderá escapar? Hebreus 9, 27 conclui de uma forma terrível: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Significa que você desperdiçou a única oportunidade. Você jogou fora. Eu nasci num lugar que, conforme os anos foram passando, muita gente foi morar lá. A minha mãe tinha um trabalho infantil e ela pregou o evangelho para as crianças daquele lugar, e ela ganhou eu e os meus irmãos, e ela ganhou muitos outros daquele lugar. Mas, infelizmente, muitos daqueles que nasceram na mesma época que eu, que ouviram o evangelho da mesma forma que eu, morreram sem Cristo. Alguns deles foram apenas uma vez à pequena igreja onde era pregado o evangelho naquele lugar. E a única vez que eles estiveram ali e ouviram de Cristo, eles rejeitaram. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois da morte o juízo, não haverá outra oportunidade. E a grande tragédia é o desperdício dessa oportunidade. Você pode estar na igreja e desprezando essa oportunidade. O que fazer? Eu vou concluir dizendo 4 coisas. O que fazer se eu ainda não conheço Cristo como meu único e suficiente Salvador? Em primeiro lugar, reconheça seu pecado e arrependa-se. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não vai olhar para quanto tempo você está ouvindo o evangelho e não crendo nele. Deus não vai olhar para os seus pecados e se eles são imundos ou não. Deus não vai olhar para a sua vida e para o tempo todo que você o ignorou.
Deus quer realmente que você se arrependa. Ele não leva em conta os tempos da sua ignorância, Ele não leva em conta toda a sua rebeldia contra Ele. Ele diz que se você se arrepender, Ele está pronto a te receber. Mas há uma segunda parte disso. Em Romanos 3,10 diz que não há um justo nenhum sequer. Isso quer dizer que você pode passar o resto da sua vida tentando na sua religião e você não será salvo. Você pode passar o resto dos seus dias tentando, mas você não pode salvar-se. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquilo que você é incapaz de fazer, Deus fez morrendo na cruz por você. Jesus na cruz carregou os seus pecados para que você carregue com você a vida dele. Na cruz, Jesus morreu em seu lugar. Aquela cruz foi feita para você. Não era ele que a merecia, era você. Mas ele morreu como seu substituto. Então, claramente, o que a Bíblia nos ensina é: se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então há duas opções: ou você permanece tentando conquistar a salvação pelas suas obras, ou você reconhece que só pode ser salvo por Jesus Cristo. Ou você permanece nas suas tentativas inúteis, ou você reconhece que Jesus é o único que salva. Mas não fique em cima do muro. Não seja neutro. Não seja apenas mais um amigo de Jesus. Eu venho à igreja, eu até gosto da igreja, até gosto das mensagens do pastor, até gosto de ouvir a palavra de Deus, até gosto de vez em quando de ler a Bíblia. Amigo, você é apenas isso, um amigo de Jesus. Nada mais do que isso. Se a morte chegar hoje, ou se Cristo chamar a sua igreja para o céu, amigos não estarão no arrebatamento, amigos não vão para o céu, discípulos de Cristo sim. No céu não há amigos de Cristo, não há nenhuma promessa para os amigos de Cristo, há uma promessa para aqueles que foram salvos por Ele. Não há nenhum céu para os amigos de Cristo. Há um céu para todos aqueles que foram resgatados pelo seu sangue. Não seja neutro. Tome uma decisão. Não fique em cima do muro. Decida-se. Você é um amigo ou um redimido? Você é simplesmente um simpatizante ou alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Todos de olhos fechados.